Opa, galera que tá chegando aí. Por favor, eu só queria pedir para vocês conferir o áudio, se tá tudo ok com o áudio, e eu já vou convidar o Buck aqui para poder estar participando, tá? Confirmem para mim, por favor. Ouvi aí. Fala, Buck! Ei, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Tá show. Então, maravilha, maravilha. Bom, prazer aí ter você presente nessa live, tá participando dessa live aí. E é bem bacana aí o seu canal ali, o seu perfil. Tem bastante coisa interessante. E eu queria falar um pouquinho a respeito disso, né? Começar aí falando um pouquinho a respeito disso. A galera tá entrando aí na live, mas já vamos começar, porque depois eu vou estar sempre transportando essa live pro nosso canal no YouTube e para nossas outras redes sociais, Facebook, páginas de Facebook, enfim, vai estar disponível em todas as nossas redes sociais, além do Instagram. Tá bom? Certo, prazer é meu. Vamos lá, pode dar início aí que estamos aqui para interagir. Então, maravilha, maravilha. Buck, uma coisa que muita gente... É Buck mesmo, né? É Buck EDC. O nome da página é Buck EDC, um apelido de alguns games, de alguns jogos que eu participo, aí a galera pegou. Mas meu nome é Paulo. Legal, além de a parte de EDC que você gosta de jogos também. Sim. Eu vi que sempre tem um pessoal mexendo com você, eu entendo um pouquinho de jogos, então sempre tem alguém mexendo, comentando com você nas lives, nos comentários aí do seu perfil. Então vamos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho, Buck, sobre o Everyday Carry, o EDC, que tem muita gente que não conhece, muita gente não sabe o que é. Às vezes o pessoal vê eu marcando nas hashtags o que é EDC, ou vê eu comentando de alguma página da Nação EDC, do EDC Memes, e aí o pessoal não sabe ainda o que é EDC, o que é Everyday Carry. Você poderia explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a sua visão aí do que é EDC, do que é Everyday Carry? Claro, bom, o EDC é uma cultura que está crescendo no Brasil, importada, uma cultura basicamente importada do estrangeiro, né? Que vem crescendo no Brasil com a sigla de abreviação EDC, chamada Everyday Carry. É a cultura de portar tudo aquilo que você porta no seu dia a dia, tudo aquilo que você carrega, para facilitar a sua rotina, para deixar aquilo que é tecnológico, entre aspas, ajudando cada vez mais a sua rotina. Vai desde lâminas, lanternas, multitools, alguma bag com primeiros socorros, até a sua carteira mesmo, chaveiros, faz parte do seu EDC, entendeu? Então é basicamente isso. Eu lembro que quando os gringos me convidaram para as primeiras páginas de EDC, as primeiras coisas de EDC, eu pensei assim, nossa, todo mundo sempre posta um canivete, uma faca. Eu falei assim, nossa, se eu for colocar o meu EDC vai ser assustador, porque na época eu carregava uma mochila da Oakley que tinha pelo menos umas 15 facas diferentes no meu EDC, era só faca, não tinha kit de primeiros socorros, não tinha paracorde, não tinha nada disso, não tinha carteira bonitinha de couro, de marca tática, de marca militar, tinha nada disso, era só faca e a mochila mesmo, né? E aí eu demorei um tempo a entender, né, os caras mesmo me explicando o que era o EDC, né, o que era o Everyday Carry, que daí podia ser muito mais, que na verdade o Everyday Carry ele era aquilo que você portava no seu dia a dia. E claro,
dependendo do dia, dependendo para onde você fosse, né? Dependendo para o lugar aonde você estivesse indo, o seu EDC mudava, né? O seu EDC ele se adaptava àquela realidade do seu dia, do local para onde você estava se dirigindo. A cultura EDC é uma cultura muito darwinista, entre aspas, né? Ela vai pela seleção natural e a adaptação do seu ambiente. Não adianta eu ter um EDC de campo, de mato, se eu estou no ambiente urbano, né? Não adianta eu carregar uma pederneira para acender um cigarro. Então, a gente procura simplificar o máximo possível, né? Nós procuramos hoje. Interessante essa referência que você deu, que antes, no começo, você portava mais coisas, né? Mais objetos. Quando você tem um tempo de cultura, de hábito com o EDC, você vai simplificando e reduzindo para coisas que são eficientes, né? Que facilitam mais tecnicamente aquilo que você precisa e que sejam mais minimalistas possível. Então, essa balança de peso, de quantidade, qualidade, suficiência. Legal. Eu vejo que hoje eu falando com muita gente aí do EDC, eu vejo que você tem mochilas mais práticas, que carregam menos coisas, mais portáteis, né? A volta de um modelo de pochete, mas não é uma pochete, na verdade é uma mochilinha tática, né? É uma mochilinha menor. Eu até ganhei uma mochilinha dessa da Warfare, do Samuel, que é o dono da Warfare, e ele me deu uma mochilinha dessas táticas que você carrega arma de fogo, que você carrega faca, que você carrega kit de primeiros socorros bem simplificado. Então é bem interessante. Eu até uso bastante essa mochilinha, porque hoje eu ganhei também uma mochila da 5.11, e é uma mochila gigante, é uma mochila que dá para enfiar um corpo dentro. Mas aparentemente ela é pequena, né? Aparentemente ela é uma mochila tática, uma mochila militar e tal, não é um duff bag, não é um saco militar americano, mas ela cabe. A mochila que eu tinha como mochila maior, que era uma mochila da Oakley, que ela, com todos os equipamentos que eu costumo carregar para aula, a mochila da Oakley cabe dentro dela. Então, assim, é uma coisa impressionante. Ela é gigantesca. Eu até hoje não descobri todos os bolsos que ela tem. E eu tenho até medo de colocar alguma coisa num dos bolsos e nunca mais achar. Porque tem muito bolso, cara. Eu não sei exatamente qual é o modelo dessa mochila da 5.11, mas eu sei que é a maior que tem nesse formato, né? Então, é bem... Na questão de bags e organizers, vem tomando muito espaço, até da área tática, da área militar, para o civil também, simplesmente pela organização e resistência, né? Equipamentos militares tendem a ser mais resistentes, então, de qualidade também. Então, cara, imagina, uma mochila de um estudante, ela só é um saco com coisas para botar livros. A mochila de um cara que ele pensa no EDC, que ele pensa na sobrevivência, ela tem organizações, ela tem kits essenciais. Muitas vezes o cara que está começando, ele entope a mochila de coisas e o kit dele de primeiro socorro com aquele remédio que ele precisa está lá no fundo da mochila, entendeu? Coisas que são segundos, se for no caso de um tourniquet, para salvar a vida dele. Ele pode perder tempo só em procurando na mochila e não achar. Então, bate muito nessa tecla de ser o mais eficiente possível. O EDC hoje, ainda bem que tem empresas responsáveis que estão comprando a causa do EDC, comprando o público do EDC, né? Não fabricando somente produtos para militaria, para arsenais táticos, mas sim para um sobrevivente civil comum, entendeu? O que eu até brinquei com um amigo meu americano, logo no começo do EDC, eu falava para ele, eu já era EDC na época da escola, né? Porque sempre que alguém precisava de alguma coisa, eu tinha, né? Precisava de tesoura, ninguém tinha, eu tinha uma tesoura. Precisava disso, ninguém tinha. Precisava disso, ninguém tinha. Então, o EDC, na verdade, é uma cultura aprimorada disso, né? De você ter o que é necessário para aquele tipo de situação X, Y, Z, né? E eu lembro que eu até ria
quando começaram a sair aqueles alicatinhos da Leatherman, né? Que tem tudo no alicate, né? Ele não é só um alicate, né? Ele tem tudo, ele tem chave de fenda, ele tem martelinho, tem todos os tipos de canivete, de alicatinhos hoje, não só da Leatherman, mas de outras marcas, que você pode fazer tudo com esse alicate. E só quem precisa mesmo na hora é que vai saber a importância de você ter esse tipo de equipamento específico, né? É um acessório que veio, a Leatherman veio basicamente para reduzir uma caixa de ferramentas, especificamente, né? Então, é outro componente multitool que pode agregar bastante no seu EDC. Já pensou, você tem que portar uma caixa de ferramentas em uma bolsa que já precisa de várias roupas, que já precisa de primeiros socorros, né? Então, a gente tem essa tecnologia aí hoje, mas coisa que há alguns anos atrás a gente não tinha tanto acesso. É legal, porque antigamente era tipo o canivete suíço do MacGyver, né? Era um canivete suíço, né? Que você tinha ali, você tinha algumas funções primárias, né? Chave de fenda, faca, uma serrinha, de repente uma tesourinha. Hoje não, hoje a coisa se ampliou de uma forma que você, quanto mais acessórios você tem num equipamento que você pode portar no bolso, que você pode portar numa mochilinha, numa pochete, melhor. Então é muito legal isso, é muito legal que isso está crescendo, que você tem um incentivador. Aliás, aí na sua região, como é que é aí a turma do EDC? É muito grande? O pessoal conhece, o pessoal sabe do que você está falando? Bom, aqui para quem não sabe, eu sou do Nordeste, né, Fortaleza, Ceará. Aqui na minha região é uma cultura muito nova. Por mais que não, mas tem algumas pessoas sim, que conhecem, mas não são pessoas da mídia, não são pessoas que usam redes sociais, entendeu? Então nós estamos descobrindo agora aos poucos, né? Alguns parceiros de lojas aqui de Fortaleza que compraram a causa também da DC, estamos descobrindo aos poucos e tentando unir uma coisa a outra, acessórios, qualidade, um pouco da cultura, um pouco da defesa pessoal, né? Coisas realmente para sobrevivência. O cara às vezes tem um kit completo, gastou milhões, mas não sabe fazer um almoço para ele. A cultura de EDC, ela se relaciona, então, nisso com a cultura de bushcraft, de sobrevivencialismo. Para quem não sabe o que é bushcraft, é o sobrevivencialismo, né? Essa busca que nós estamos tendo hoje por aprender tudo que o homem deveria saber fazer, né? Que é desde fazer uma fogueira, improvisar uma cama, improvisar uma barraca, enfim, tudo que deveria saber, não só dentro do ambiente de selva, de mato, mas no ambiente urbano também, né? Como que o cara vai se livrar de um machucado, como ele vai cessar uma hemorragia, enfim, é uma cultura que nos Estados Unidos é pesada, né? Nos Estados Unidos é bem pesada a cultura de bushcraft, de everyday carry, e que no Brasil ainda é uma coisa bastante nova para nós, né? Sim. Tem uma coisa também, uma parte do ADC que eu acho interessante, que é a redundância, nada mais do que redundância, né? Então, nunca nada é demais. Nunca uma lâmina é demais, nunca um multitool é demais, né? É aquele famoso ditado, se você tem um ditado, se tem duas, tem um. Então, é interessante por causa disso. A redundância, ela ajuda também na autossuficiência. O EDC não tá nada mais ligado do que a autossuficiência, a sua adaptação e a sua habilidade de usar aquilo que você tem. Você não precisa ter o kit mais completo do mundo. Você precisa ter a coisa mais básica possível e saber utilizar aquela coisa básica, entendeu? Isso é legal. Acho que é uma coisa que vai crescer, né?
é uma coisa que vai crescer muito. Eu vejo cada vez mais crianças, até pelos jogos de videogame, né? Crianças com sacolinhas, com pochetinhas, com canivetinhos, né? Com coisas, com alicates desse da Leatherman, enfim. Que começam a pensar nisso, né? Eu preciso de um equipamento, de uma ferramenta para me ajudar no dia a dia, para me ajudar numa situação de risco, e a cultura de bushcraft também vem crescendo. Eu vejo que os cursos de bushcraft, eles vêm crescendo, os cursos de sobrevivencialismo, eles vêm crescendo, e os canais também, as pessoas que estão falando sobre isso, cada vez mais vem crescendo aí, vem aumentando aí o espaço. Eu acho isso muito bacana, eu acho isso muito importante para as pessoas hoje em dia. A tecnologia do celular em si ajudou muito a cultura, ajudou muito o conhecimento. Muitas pessoas dizem que eu não vou mostrar o meu EDC porque eu não preciso estar mostrando, né, ou ostentando. Mas eu acredito que é informação. Tudo que a gente posta tem os dois lados. Tem um lado da informação e tem um lado da desinformação. Né? Então, eu acho importante essa postagem de um curso, essa postagem de uma ferramenta, e vai agregando cada vez mais conhecimento para as pessoas. Né? Porque tem muita gente, tem até no grupo, nos grupos de EDC, tem uma briga, né, entre o pessoal que compra para não usar e o pessoal que compra, né, para usar, o pessoal que compra para fotógrafo de EDC, né? Agora tem uns fotógrafos de EDC, o pessoal vai lá, compra equipamentos caríssimos, mas não usa o equipamento é intocável, a ferramenta é uma coisa mágica, né? Um item de RPG, um item mágico ali. Então o cara só tira a foto ali, ele mostra que ele tem, mas ele nunca usa. Não, meu canivete jamais. Não, meu alicate jamais, eu não vou usar. Isso daqui é só para mostrar e ficar comigo. E acaba sendo uma coisa bem inútil, né? Porque na verdade é para se exibir para as redes sociais. Essa questão, essa briga aí de usar, não usar, o que usar, como usar, é uma coisa besta, mas eu acho relativo, porque tem muita gente que não utiliza pelo fato de ser caro aquele produto, né? Mas, pô, se tu gasta dinheiro numa lâmina mais cara, mas não sabe o fio de corte que ela tem, não sabe se ela foi feita para estocar, não sabe se ela foi feita para cortar, né? Não sabe a diferença do aço que ela tem, não sabe fazer a manutenção da tua lâmina, da tua ferramenta, não é útil. Quando tu precisar, tu não vai nem conseguir abrir o canivete, entendeu? Não vai ter aquela programação neurolinguística para uma possível defesa, uma possível utilidade, né? A lâmina em si, o homem pré-histórico desenvolveu a lâmina para caça e defesa, certo? Nós, Homo sapiens, né, Homo habilis, desenvolvemos a utilidade da lâmina como ferramenta, como trabalho, como entalhe, como comida, fazer comida, fazer alguma coisa relacionada a alguma obra, construir alguma coisa, mas a lâmina em si foi desenvolvida para sobrevivência, de defesa, né, se defender dos predadores e caça. Então, se tu não sabe o mínimo que está no teu instinto DNA, com um objeto cortante, com uma ferramenta de contusão, com uma ferramenta de aperto ao alicate, tu é só mais um. Peraí que travou. Opa, voltou. Voltou, Book. Pois é. Estou lendo aqui os comentários. Tá falando de faca aqui, a gente já vai falar a gente já vai falar sobre faca aqui, o Elísio falou sobre uma situação de faca que eu sempre falo para andar com faca, já vou falar a respeito disso, mas vamos lá, conclui aí, Buck, a questão da faca. Você estava falando que hoje era uma ferramenta, que hoje a gente usa como ferramenta e é diferente do homem primitivo que usava para caçar, enfim. Hoje nós temos um conhecimento técnico da lâmina, né?
Antes era um conhecimento instintivo da lâmina. Vou dar 2 exemplos simples. O simples local onde o clipe vai, eu conhecia a lâmina. Então, se eu sacar a lâmina com o clipe já invertido, eu tenho mais facilidade na pega comum, né? Se eu sacar a lâmina com o clipe em pé, eu tenho que tirar, girar a lâmina para minha mão e abrir. Para sacar a lâmina. São coisas técnicas que diferenciam o homem primitivo da pessoa que posta simplesmente porque tem, da pessoa que treina, né, com os equipamentos, da pessoa que usa de fato os equipamentos. Né? Como é usar a banca, é sair esfaqueando o pessoal na rua? Longe disso. É simplesmente você treinar o básico. O básico, estudar aquilo, estudar o aço, estudar a têmpera, né, saber o que você tem em mãos para quando você precisar, você saber utilizar. Legal. Legal que você já entrou no assunto de facas, e eu, desde que eu me conheço por gente, eu ando com faca, né? Já aproveitando aí o gancho do Elísio. Então, assim, o que acontece? Eu, desde criança, eu ando com faca. E dentro das artes marciais, isso é meio que um tabu, né? Dentro das artes marciais é meio que um tabu. Ah, quem anda com faca o tempo todo? Eu sempre respondo, todos os meus alunos. Todos os meus alunos andam com faca o tempo todo. Não só com uma faca, muitas vezes com 2 facas, como você falou. Se uma falhar, ele tem mais uma, né? Existe algumas culturas filipinas que dizem que você tem que andar com 3 facas, né? Que é uma faca primária, que é aquela faca que você vai usar primeiro. Que é aquela faca que numa situação de risco ou numa situação de ferramentaria você vai usar primeiro. Uma faca secundária, que seria uma faca de apoio, que geralmente é uma faca maior, né? Um facão, um canivete maior, uma faca maior, que é para o caso de realmente você ter que se defender de vários oponentes, no caso de você ser agredido por vários oponentes. E você tem uma terceira faca, que é uma faca oculta ou uma faca de arremesso, que daí você usaria essa faca para arremessar, ou teria essa faca oculta, seria uma faca de cinto, uma faca de bota, enfim, uma push dagger, uma faca que estaria oculta e você usaria em último caso. Aconteceu alguma coisa, você tem uma faca ali escondida que você possa usar numa situação de risco extremo, né? Então, usando isso, né, como que a gente pode falar que a faca, a importância da faca hoje pro everyday carry, pro EDC? Qual a importância para quem acha que andar com faca é exagero, para quem não gosta de andar com faca? Qual a importância hoje de andar com uma faca no everyday carry? Bom, sempre eu fui indagado, quando você tem essa postura de começar a andar com a lâmina, você é indagado, você é chamado de psicótico, neurótico, né? Mas eu acredito que primeiro hoje, né, na situação que nós vivemos, na realidade que nós vivemos, Brasil, tá? Dentro das condições Brasil, dentro da legislação Brasil, é defesa pessoal, é legítima defesa, né? Claro, você vai ter ambientes controlados, que você vai portar uma lâmina para fazer um churrasco, você vai ter ambientes controlados que você vai treinar, né? Mas o porte da lâmina, eu acredito, é única e exclusivamente a legítima defesa. Claro que respeitando a instrução do seu professor, do seu instrutor, da sua academia. Porque é complicado eu falar ande com a faca, né? É complicado eu dizer porte uma lâmina. Eu não gosto de lâmina. Eu falo, não porta, mas eu posso portar. Entendeu? Então, hoje eu vejo essa importância. Eu não consigo mais andar sem faca. Para mim, andar sem faca é a mesma coisa que andar sem roupa. Para mim é a mesma coisa que tirar o meu braço, andar sem faca. Eu durmo com faca debaixo do travesseiro, eu ando com faca. Eu sou que nem aquela entrevista do Sargento Farrur, né? Eu ando com faca no banheiro. Então, assim, eu não deixo de andar sem faca. Uma ex-namorada minha me convenceu a pegar umas sessões de terapia, de coaching, e eu fiquei 2 semanas sem faca,
e meus alunos não me reconheceram, acharam que eu estava ficando louco. Depois de 2 semanas eu não aguentei mais, dane-se a terapia, dane-se o coaching, e voltei a andar com mais faca ainda do que eu andava antigamente. Para mim a faca é fundamental. E quanto à questão legal, só para a gente já entrar nessa questão, para quem pergunta sobre questão legal, cara, a questão legal é a seguinte: não existe lei contra armas brancas, não existe uma lei que regularize armas brancas. Você não tem um órgão no Brasil que regularize armas brancas. Quando você fala de armas de fogo, a gente tem o Exército. O Exército é que regulariza armas de fogo no Brasil. Ah, mas não tem a Polícia Federal. Tem a Polícia Federal, mas quem regulariza é o Exército. Quanto a armas brancas, você não tem. Mas, porém, todavia, nós temos aí 2 estados que temos uma lei estadual, que é Minas Gerais e Rio de Janeiro, que a lâmina não pode ter mais que 10 centímetros. É uma lei estadual, tá? É uma lei que qualquer liminar aí pode te facilitar, caso você queira ou caso você precise andar com uma lâmina maior que 10 centímetros. Mas 10 centímetros mata pra caramba, 10 centímetros é muito útil, tanto como ferramenta como para defesa, tá? Então 10 centímetros não influencia muito em nada, é uma lei idiota, é uma lei estúpida. Então o que acontece? Você não tem. O que você precisa ter, o que a gente vai conversar hoje ainda na live, é bom senso, tá? Existe muita diferença entre você... Eu tô com a mesa aqui cheia de faca, tá? Então eu vou pegar uma faca aqui, tá? Esse aqui é um facão de treino, mas tem muita diferença entre você andar com um facão desse tamanho, porque você pode, né? Eu posso andar com facão, então eu vou no shopping com a minha namorada com um facão desse nas costas, tá? E entre você andar com um canivete como esse, tá? Um canivete como esse, existe uma diferença de bom senso. Bom senso, tá? Você tem que ter bom senso. Não adianta nada você achar que a lei ela te garante que você possa andar com uma katana nas costas, com um machado nas costas, porque não é assim que funciona na realidade, tá? E é aí que o Everyday Carry, ele te ajuda, ele entra. É ter essa noção de que, embora você possa portar certos tipos de equipamento, você tem que portar um equipamento mais prático, equipamento mais menos visível, né? Mais ocultável, né? Mais portátil, mais ocultável e que na hora que você precise do equipamento ele esteja de pronto uso, você possa facilmente se utilizar dele, porém legalmente, ele não precisa estar de pronto uso. Legalmente, é aquela velha história que eu sempre falo. Um facão, eu tô com um facão. Eu fui lá, arranjei uma briga de trânsito, puxei meu facão e cortei o braço da pessoa que estava brigando comigo, né? Da pessoa que estava na discussão. É uma situação. Eu estou com canivete. Armei o meu canivete. E aí fiz um corte no braço da pessoa. A lei encara totalmente diferente. Por quê? Porque o meu facão já estava de pronto uso e a lei considera que eu tinha um intencional. Que quando eu saí com o facão de casa, eu tinha um intencional. Eu tinha a intenção de usar o facão. E com o canivete, eu não tinha um intencional. Porque eu tinha que armar o meu canivete para poder usar meu canivete. Então eu não tinha o intencional. Então até nisso nós temos que pensar, né, para escolher a faca, para escolher o canivete e ter isso em mente para quando a gente está portando uma faca. É aquela questão da lâmina fixa, né? Geralmente a lâmina fixa que tem a bainha, ela tem uma intenção. O canivete ele tem outra intenção. Então, mas a questão da intenção, todo mundo, ninguém é culpado até que se prove o contrário. Tipo, sim. É muito
é muita interpretação de jurisprudência. Como? Eu posso estar saindo da minha casa com vários facões para cortar cana ou fazer lenha. No meio do percurso, aconteceu alguma coisa, né? E eu tinha aquele... Aí vamos no artigo 25. Eu tinha aquele único instrumento disponível para a legítima defesa, que era o facão. Eu não tenho canivete, né? Aí, se eu tiver o canivete, eu entro, sim, na ordem progressiva da força. E aí eu posso estar usando... Mas, pô, quem é que vai escolher uma lâmina desse tamanho, para utilizar, né? Então, às vezes, intenção, resultado, função e defesa não casam. As ideias, às vezes, não casam, né? O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: voltar vivo para casa, resolver a situação o mais rápido possível, né? Existem casos, né? É claro que assim, se a gente puder ter um conhecimento de usar um canivete como esse e ter a mesma efetividade ou até mais efetividade do que um facão, melhor você ter um canivete, né? É melhor você ter um canivete, você tendo esse tipo de conhecimento. Só dando uma pausa, porque o Elísio ele fez uma pergunta aqui escabrosa. Ele falou do conselho de estar com a faca. Ele foi parar no hospital, mas os amigos dele estão me ameaçando. Tá, ele diz que ele feriu uma pessoa, tá? Mas que ele está sendo ameaçado e ele pergunta se ele deve ir na casa da pessoa, porque ele descobriu o endereço da pessoa para poder usar a faca contra a pessoa. Elísio, óbvio que não, né, Elísio? Óbvio que não, certo? Se você está sofrendo uma ameaça, se você está sendo ameaçado, a primeira coisa que você deve pensar de uma forma legalista. Você jamais pode usar como que eu vou falar assim, de justiça, de autojustiça, né? Você não é um justiceiro, não é porque você possui uma faca, um canivete, ou tem algum conhecimento que você é um justiceiro, tá? Se você está sendo ameaçado, você deve procurar a polícia e fazer um boletim de ocorrência dizendo que você está sendo ameaçado, tá? Não vai fazer justiça com as próprias mãos, pegar o canivete porque você tem o endereço do cara ou dos amigos do cara e ir lá e espetar os caras. Isso não existe, tá? Independente do lugar onde você morar, você pode morar lá no sertão do inferno, entendeu? Que lá com certeza deve ter leis. Tá? E as leis abrangem qualquer pessoa. Então, meu conselho é que você procure uma delegacia. Não diga que você espetou ninguém, tá? Você não precisava falar isso ao vivo aqui na nossa live, que você espetou as pessoas, tá? Não fale isso não fale isso na delegacia. Você vai lá, faça um boletim de ocorrência dizendo que você está sendo ameaçado e suprima essa informação de que você já usou o canivete para se defender, tá bom? Não vai atrás de ninguém buscar justiça, porque isso é crime, tá? Isso é crime, tá bom? Então vamos lá. Voltando à situação. Buck, então vamos lá. Que tipo de canivete, de faca que você aconselha a pessoa a ter no seu EDC? Quais são suas facas, suas marcas prediletas? Qual o seu tipo de canivete predileto para você ter num EDC? Bom, lâmina fixa, qualquer lâmina afiada que tenha qualidade, tenha um grito, né? Primeiro, antes de tudo, treine com a lâmina que você vai escolher. Marcas, eu não me apego muito porque eu conheço marcas excelentes. Baratas e marcas caras também que fazem a mesma função. Mas o básico vai começar... Cara, vai trabalhar... Desculpa, repete. Oi? Repete de novo para mim. Vai começar na DC a portar uma lâmina, compra um ganso, né? A ganso tem vários modelos
que é a cópia de vários modelos mais top de linha com preço mais... Não fala isso. Que pecado que você tá falando. Não fala isso. Começar com uma Guns, meu Deus do céu, não fala isso. Mas tudo bem. Eu acho que é legal, eu acho que principalmente porque as pessoas no início, elas não têm muito dinheiro para investir num EDC legal, numa faca legal. Então, assim, Ganzo, marcas mais baratas, sempre são uma opção interessante, porque são cópias, né? Teve até uma piada que eu estava lendo ontem, que eu ia postar esses dias, de duas facas, uma faca Ganzo e uma outra faca de uma marca ignorável. Mas as duas com o mesmo valor, e a Ganzo estava, sei lá, R$80, e a outra estava em torno de R$5.000. Então, assim, são facas muito equivalentes, muito parecidas, mas com valores extremamente distintos. O que acontece no mercado das lâminas é o que acontece em todo o mercado, principalmente no Brasil. Nós temos produtos de qualidade e baratos, temos produtos com a qualidade semelhante, caros. Eu podia estar aqui falando para você que é um Ontário, um Cold Steel, Spydeco, dentre outras marcas, mas, vai no mais simples se tu está começando. Se tu já tem uma experiência, vale a pena sim migrar para uma lâmina melhor, para uma fixa melhor, para CRKTs, para Cold Steels, né? Para lâminas que têm um custo mais elevado. Mas se tu está começando, cara, é porque no Brasil tem muita cultura das marcas nacionais também, né, Rodrigo? Então, as marcas nacionais estão caminhando ainda relacionado a lâminas, né? Então fica complicado eu indicar para o cara comprar uma lâmina de 80, mas fica complicado também eu indicar para o cara que está começando a comprar uma lâmina de R$1.000. Então o cara vai lá por R$200, 150, R$300 na lâmina, isso vai se dar bem. Eu penso um pouco o contrário de você, porque na verdade, pela minha experiência com luta e pela minha experiência com sobrevivencialismo, tá? Eu acho muito melhor que a pessoa economize, a pessoa aprenda a economizar. Por quê? Porque o que eu mais recebo de reclamação é faca que falha. Então a minha faca falhou numa situação X, Y, Z, tá? Eu dei curso no Exército, eu tenho um amigo que ele tem um curso de sobrevivencialismo, que é o Coronel Montebeller, e as duas coisas que mais falham no curso de sobrevivencialismo dele são ferramentas, no caso facas e lanternas. Todo mundo chega com uma faca barata e chega com uma lanterna barata. E na hora do vamos ver, o que acontece? A pessoa fica sem lanterna e a pessoa fica sem faca. Por quê? Porque quebra, porque desgasta, porque a faca falha. Inclusive o Vlad aí entrou online. Ô Vlad, boa noite aí. O Vlad é um ótimo cuteleiro, é um cuteleiro fantástico aí. Então, assim, são duas coisas que pegam muito. Equipamento ruim. Eu prefiro economizar e comprar um equipamento top, comprar um equipamento caro mesmo, um equipamento que eu sei que quando eu vou precisar, ele vai salvar minha vida, do que um equipamento que na hora do vamos ver, ele falha e aí eu fico vulnerável. Principalmente numa situação de rua, principalmente situação urbana. Eu já vi canivetes baratos, xing-ling, né, chineses aí, que na hora do vamos ver, o cara manda uma foto pra mim e fala: porra, minha trava quebrou, minha liner lock quebrou, meu parafuso, a faca desmontou na minha mão, e eu tava numa situação que eu precisava de um canivete, ele desmontou na minha mão. E eu sei que com marcas como Cold Steel, eu sei que como marcas como a Spyderco, eu sei que como marcas como a Emerson, Benchmate e por aí vai, eu sei que isso não vai acontecer. E afinal de contas é minha vida que está em jogo, né? Num caso de luta, num caso de defesa pessoal, é minha vida que está em jogo.
E aí, se minha faca falhar, ferrou, falhou, acabou. Né? O cara pode estar com um facão de churrascaria do outro lado e falhou, meu canivete falhou, não conseguiu ter a performance que eu precisava naquele momento. Eu falo também por questões, como já aconteceu com um aluno meu, dele ser sequestrado e de ele ser trancado num quarto e ele conseguir arrombar uma porta com uma faca boa, apoiando a faca contra o batente, dando um chute na faca, a faca arrombou a porta e ele conseguiu sair do lugar. Por quê? Porque ele tinha uma faca boa, certo? E ele conseguiu sobreviver porque eram 5 bandidos que entraram com ele dentro da casa e ele não sabia o que eles iam fazer com ele. Ele estava sozinho com 5 bandidos dentro da casa. Se não fosse uma faca boa, ele poderia não ter sobrevivido. Né? Se fosse uma faca porcaria, com certeza teria quebrado, teria feito barulho e ele estaria morto. Então, assim, é só para citar um pouquinho das situações porque eu acho que um canivete melhor ele é primordial. Eu jamais apostaria a minha vida com um canivete vagabundo. Jamais. Mas eu até acho que se uma pessoa vai começar a montar um EDC e ela não tem grana, larga a mão de ser fudido e monta o pote dos desejos. Pega o pote lá de maionese dos desejos e vai jogando R$10, R$5, R$20. Quando ele vê, ele tem R$1.500 e ele compra a porra de uma faca boa. Né? Ele não compra uma porra de uma faca que vai falhar quando ele, no momento que ele mais precisar. Mas comenta aí, fala aí. Não, a visão é basicamente essa. O problema, não o problema, mas a ideia que eu dou hoje é menos quantidade, mais qualidade, óbvio. Mas o cara que vai começar no Brasil, eu me deparo muito com pessoas chegando com as marcas nacionais, entendeu? Eu com aquele canivete e pergunta se é bom, né? Eu não vou dizer pro cara que não é bom, porque tem um valor agregado ali que ele teve. Mas eu vou indicar para ele uma coisa melhor, acessível ainda. Nós temos hoje as têmperas. Vamos dar um exemplo aqui da Guns, né? O pessoal vai falar que eu sou fanboy da Guns. Mas não, pessoal. Eu nem tenho Guns ainda. Então, assim, eu não peguei Guns, né? Mas eu já tenho um Otário, né? Então, assim, a têmpera da lâmina importa mais do que a questão da tala, da beleza, da estética, da embalagem, né? O fio da lâmina importa mais do que a questão de tudo, né? A qualidade do produto importa mais do que a quantidade das lâminas que você tem. Então, é interessante também esse ponto que você falou da alavanca que foi feita. Se fosse uma faca Xing Ling, tinha quebrado no saco, né? Outra coisa é o mecanismo de abertura da lâmina. Uma faca mais cara, aquele mecanismo de abertura e até a trava nunca, jamais, uma lâmina fixa vai ser substituída por um mecanismo com rolagens, com rolamentos, com molas. Então tem que se ver bastante isso. Você vai portar uma fixa, certo? Você vai portar um canivete, certo? Mas você está disposto a encarar o risco do canivete falhar e da fixa não falhar? Né? Você está disposto a encarar o risco de pagar R$1.000? Duas coisas que eu vou te perguntar. Já aproveitando aí, desculpa te interromper, mas já aproveitando o gancho. Você prefere faca fixa ou canivete? Sim e por quê? Tá? E se tratando de canivete, qual o tipo de abertura favorita sua? Eu prefiro faca fixa. Para porte, eu prefiro faca fixa. Ou não fixa. Eu já vou ser contrário e vou fazer um contra-marketing aqui, porque eu vendo faca fixa, né? Eu e o Caio Gasparini, a gente vende faca fixa. Então, eu vou fazer uma contra-propaganda. Eu prefiro canivete, né? Ou faca fixa pequena. Só um minutinho. Por que eu prefiro faca fixa? Pro porte é muito complicado. Faca fixa dá volume mesmo, incomoda, né? É complicado. O meu ambiente é urbano. Pois é, mas nesse caso, se você pegar os dias da semana que eu estou saindo com a lâmina, cara, são 2 canivetes, um push bag, são lâminas dobráveis, pequenas, né?
A fixa vai muito pouco na minha rotina, mas eu prefiro particularmente uma faca fixa, porque justamente ela não tem o problema de mecanismo, né, de ser montada. Ela é forjada. Você acha que uma faca como essa, ela vai quebrar? Não, aí é quase impossível, né? Você acha que uma Trilock dessa daqui vai quebrar? Vai quebrar? Não, a Trilock não quebra nem a pau, né? Então tem isso, tá vendo? Tem isso, tem poréns e poréns, né? Tem a faca fixa, a gente sabe que tecnicamente é uma boa faca fixa, não vai quebrar nem ferrando, mas também existem canivetes de alta performance que eles não vão quebrar nem ferrando, né? A própria Cold Steel faz testes mirabolantes, né? Não só a Cold Steel, mas outras marcas também fazem testes mirabolantes aí com peso, com resistência e não quebra nem ferrando. Nem o fio da faca dele se modifica, né? O fio continua praticamente perfeito. Exatamente. Eu tenho essa faca aqui faz uns 10 anos. Essa espada da Cold Steel XL. Eu tenho uns 10 anos essa faca. É um facão de bolso, né? Eu porto ela de uma forma velada, já que a gente está falando também sobre facas veladas. Ela acaba tem muita gente que fala assim, você modifica o bolso para portar ela? Eu falo, não, cara. Qualquer bolso, eu tô com calça de academia, eu uso ela, eu tô com calça jeans, eu uso ela, não tem o mínimo problema. Ela fica indetectável. Não dá para perceber que eu tô com ela no bolso. As lâminas dobráveis são muito boas para isso, cara. São muito eficientes para porte, né? Foram feitas basicamente para isso mesmo. Tem uma finalidade muito grande. Então, eu tenho vários canivetes dobráveis e tenho duas coisas. Por mais que eu goste técnica da fixa, ela não se encara numa realidade de porte diário, né? Então você é contraditório, você gosta de causar. Não tem a realidade de que, puxei, tá pronto o uso. Certo. Saquei, tenho que abrir, né? Não tem essa questão? Tem, o promotor adora também. Os promotores e os juízes adoram também. Vai dar mais trabalho aí para o advogado, né? É verdade. E qual o tipo de trava, se tratando de canivete, qual o tipo de trava favorito seu? Se eu puder escolher a Tríade Lopes, que é a da Cold Steel. Mas hoje... De abertura, você prefere abertura assistida, wave, você prefere o quê? Porque aqui, ó, eu prefiro wave. Prefiro wave Emerson. Wave da Emerson. Tem que ser esse wave aqui, que enrosca em qualquer coisa e já sai aberto, né? E, né, com o Trilock, certo? Não liner lock que nem a Emerson. Né? Porque a Emerson tem liner lock. Sim. Na verdade, eu gosto muito desse canivete aqui, do Endura 4 Emerson, da Spyderco. Primeiro porque ele tem essa ponta de agulha aqui, né? Esse drop point. Eu odeio tanto. Quem me conhece sabe, eu odeio, tenho um asco de tanto. Esses dias fiz uma piada com tanto, todo mundo ficou chateado. Todo mundo ficou chateado porque eu fiz piada com tanto, né? Porque eu odeio tanto. Eu gosto de ponta. Eu gosto. Tá travando, tá travando. Eu gosto de ponta de agulha, que é pra dar aquela beliscadinha, né? Eu não gosto de tanto, odeio tanto. Então, pra mim, essa faca, eu amo esse canivete aqui. Ele é pequeno, ele tem a lâmina de 9.8. Acho que a internet... Tá cortando? Peraí. Peraí. O meu tá online, o seu tá saindo. Peraí. Voltou. Então, eu prefiro... É um canivete pequeno, ele é portátil. A lâmina tem 9.8. Saque rápido por causa do wave, né? Ela enrosca, ela saca rápido, certo?
E eu odeio tanto, já falei pra um monte de gente, eu odeio tanto, odeio faca tanto. Eu gosto de drop point, eu gosto de ponta de agulha, porque é rápido de beliscar a pessoa caso eu precise. Caso eu precise, é ótimo para beliscar a pessoa. Inclusive, quando a gente fez a Pacal, que é a nossa faca minha e do Caio Gasparini, eu queria uma ponta assim justamente para ter esse tipo de resultado. Bacana. Hoje eu prefiro também esse sistema de abertura, mas eu opto também, até pelas lâminas que eu tenho aqui, pelo sistema de flip, né? Que você toca no corpo da lâmina. Que é assistido. Que é assistido. Eu tenho uma aqui também. Eu trouxe uma aqui também. Esse naipe. Tem ele assistido com ele normal também. Eu já falei nos vídeos por que eu prefiro esse tipo de abertura, porque ele deixa uma guarda, por mais que a trava falhe, ele deixa a guarda da abertura com a minha mão, né? Então eu não consigo fechar ele com um que é só o substrato. Legal. Canivete tem que ser isso, né? Ele tem que abrir rápido. Não adianta você ter um canivete. Meus cachorros vão latir, peraí. Não adianta você ter um canivete que você tem que demorar a abrir. Apesar que no combate com facas, a gente ensina, né? Você colocar o polegar aqui, dar uma abridinha e jogar o pulso, né? No caso de você não ter um canivete wave ou não ter um canivete com abertura flip, né? Então a gente tem esse negócio. Apesar de ser uma arma filipina, né? Eu odeio balisong. Eu não acho balisong prática, tá? Isso porque a gente teve nas Filipinas lá e a gente descobriu que, na verdade, a Butterfly ou o balisong lá se chama Batangas Knife. Batangas Knife. Sabe por que ela é móvel? Sabe para que ela é móvel? Não. Você sabe por quê? Porque é para descascar batata. Você descasca a batata mais rápida. Batata é batangas. Então você descascava a batata mais rápido. Antigamente ela era feita de osso. Ela não era feita de aço. É uma faca para descascar batata. Entendeu? Então ela não foi feita para carne, né? Para carne. Não. Ela é feita para descascar batata. O maior cuteleiro, um dos maiores cuteleiros de balisong, contou pra gente mais ou menos essa história aí. Então é uma faca que ficou muito famosa nos anos 80, tem muita gente que gosta, né? Tem até uma amiga aí de um amigo meu de infância que ama balisong, faz as brincadeirinhas dela com balisong, tá ali, vai lá, faz as brincadeiras com balisong. Mas, cara, ela não é nada prática, principalmente para EDC, né? É uma faca que a gente escolheria com certeza, né? Entrando nesse quesito de praticidade, muita gente também faz brincadeira com a carambite, né? Fica brincando e tal. Sim. Coisa que é um dos erros que você treinar simplesmente algumas manobras não vai te deixar eficiente para um combate, para um saque, para um ângulo de corte melhor, para uma estocada melhor. Não, já vou até aproveitar para xingar, porque é o seguinte, cara, carambite, eu tenho umas 300 aqui na mesa. Carambite, vou pegar a carambite bem singela aqui da minha sócia, que é a carambite da caveirinha rosa aqui, ó, que é flip, tá? Que é flip. Então é o seguinte, carambite é garra de tigre, tá? É garra de tigre e significa isso. Carambite ou querambite, tem vários nomes. É uma arma indonésia que foi adotada pelos filipinos. Se você não aprendeu com o indonésio, se você não aprendeu com o filipino, ou se você não aprendeu com alguém que tenha aprendido com nenhum dos dois, caralho, você não sabe usar a porra da faca. Porra, tudo bem, a faca é isso. Cortar pra cá, cortar pra cá. Eu já vi vídeo que o cara segura a carambite ao contrário, assim, ele segura assim, ó. Segura ao contrário a carambite. Então, assim, procure especialistas, né? Procure especialistas. Antes de você escolher uma faca tão exótica,
procura alguém que realmente saiba lidar com uma faca, porque não é uma faca israelense, tem muita gente querendo meter no Krav Maga, querendo meter nisso, querendo meter naquilo, não é uma faca coreana, não é uma faca japonesa, e com certeza não é uma faca brasileira. Então, assim, cuidado. Ficar fazendo firula igual você falou com uma faca dessa, provavelmente a gente já postou vários vídeos de acidentes, você vai ter um acidente muito legal com a carambite. É uma coisa fatal, né? Não saber manobrar o instrumento que você precisa na hora que você precisa é negligência tua, né? Infelizmente não tem o que fazer. E o acesso à informação que você faz, né? Eu conheci o Cali, sei lá, através de você, pelo seu canal, há uns anos já, pelos vídeos. Eu sempre via e revia vários vídeos. Acho que tem vídeo seu que eu já vi mais de 30 vezes. Oh, obrigado, cara. Que isso. Uma honra. Fui buscar conhecimento aqui na região, que infelizmente ainda não consegui estar viajando para ir, para buscar esse tipo de conhecimento, mas vai dar certo. E eu acho sim que a gente tem que desmistificar só porque uma pessoa fala que é aquele jeito. Você tem que buscar informação de pessoas capacitadas, né? De pessoas que têm o conhecimento para te dar, entendeu? Isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo do 21, que é a arte marcial que eu treino desde pequeno, que meu pai já treina há 25 anos. As facas do 21 são espadas desse tamanho, né? Borboletas. Isso, você só vai pegar na faca borboleta praticamente no último nível do sistema. Aí você já tem 5 anos de treino e você não teve acesso a uma lâmina cortante, certo? Então, você ter conhecimento de outras artes marciais com pessoas capacitadas vão agregar muito a tua parte marcial, né? Até com a legítima defesa, enfim. E vamos lá, falando de faca velada, qual tipo de faca você acha ou prefere para ser faca velada e tamanho de faca? O que você considera um bom tamanho de faca para ser uma faca velada e que consiga ali sair rápido, sair num momento crítico, você consiga usar aquela faca rapidamente, não só como defesa, né? Eu sempre cito um exemplo de um rapel que eu tive que cortar uma corda muito rápido e se eu não tivesse com uma faca ali, com certeza teria acontecido um acidente feio. Lâmina fixa ou dobrável? Tanto faz. Sua opinião. Hoje, um clipe investido, né? Eu particularmente não prefiro o clipe de carry porque eu quero sim um espaço para puxar a lâmina, né? Eu quero um espaço para enfiar, fazer a famosa pinça e puxar. Caiu? Será que caiu o vídeo? Caiu, mas tá voltando. Peraí, tá voltando. Seu áudio tá aparecendo. Seu áudio tá... Aí, voltou. Tá caindo, peraí. Tá voltando. Vai voltar, voltou. Tá voltando. Voltou. Voltou aí? Voltou. Tá travando de novo. Peraí que já volta. Só porque o assunto é importante, vai lá. Só porque o assunto é importante. Né? Então vai lá, então, fala assim, aí. Fala o lance do clipe inverso, porque é muito interessante. Pois é, tem muita gente que prefere portar com um clipe de carry, né? Que é o clipe mais acima aqui. E deixa o canivete totalmente velado, totalmente escondido. Eu prefiro o clipe inverso, tá? Que a lâmina na minha pega já vai estar para pronta abertura, né? Querendo ou não, ela vai estar numa abertura já. Então, o clipe inverso do que o clipe com a lâmina em pé. É particular meu, é treino, isso é muito pessoal. Né? Eu não curto muito bala e song por causa disso, né? Não é prática. E eu também não curto muito push dagger, apesar de eu ter algumas. Acho interessante a proposta, mas eu trouxe uma aqui, ó. O velho canivete de bolso. Foi presente do Fábio Assis, ó. Uma lâmina dessa, na cinta, cara, é uma arma
pronta para uso fácil, entendeu? Sim. Opinião, né? Legal, legal. Tá acabando. Sobre o mesmo assunto aí, qual a tua opinião? Tá acabando o tempo, Eu vou reiniciar a live, tá? Eu vou reiniciar a live. E aí convido você.